Está no ar mais um Conticast e hoje eu tenho a honra de receber ele que é especialista em investimento urbano, CEO da Block, meu amigo, esportista, Cássio Coelho. Seja muito bem-vindo. Mauro, que honra inenarrável estar aqui contigo. E eu me comprometo aqui a gente dar boas risadas, contar boas histórias, contar algumas derrotas, algumas vitórias, né, na vida e a gente se divertir aí com bom conteúdo. Com certeza, a gente vai falar um excelente papo sobre investimentos, sobre mercado imobiliário, sobre desenvolvimento de projetos, sobre esporte, né? O Cássio é padelista, já jogamos juntos. Então, Cássio, conta um pouquinho pra gente, quem é o Cássio? Isso é meio simples assim. Eu sou o Cássio, eu sou um homem de família, sou pai de família, sou um cara honrado. Se eu fosse resumir assim quem eu sou um cara que eu vou honrar o que os meus pais fizeram por mim e vou deixar um legado para meus filhos legal e vou transformar tudo que eu tocar, o que eu passar, assim. Eu não consigo ver a minha passagem sem deixar coisas boas perto de mim. Então eu sou um cara que me transformarei em tudo que for necessário para cumprir esse propósito aqui na vida. Legal, legal, Cássio. Então, assim, vamos entrar então já no assunto que tu é um cara especialista nisso, e eu te admiro muito nisso. O que é mais difícil hoje? Estruturar bons projetos ou liderar pessoas? Poxa, uma pergunta. Eu colocaria os dois no mesmo nível de prateleira, assim, né? Porque não existe bons negócios com pessoas ruins, né? Existem sempre bons negócios, eles estão com pessoas boas, né? Independente se isso está no nível societário, se está no nível de operação, no nível tático. Então, assim, eu acho que uma das melhores estratégias para um gestor fazer uma empresa crescer ou entregar resultado é transformar as pessoas. É cultura na veia completamente. Isso não tem uma fórmula numa bula e cada negócio tem um jeito diferente, uma forma diferente. Mas normalmente quando a gente percebe empresas que estão prosperando há mais tempo, assim, a gente observa que existe um nível de cultura sempre uma das principais respostas de todo mundo. Mas, obviamente, que um bom modelo de negócio é o que sustenta isso. Se um negócio não entregar dinheiro, não há cultura que sustente esse negócio. Se eu fosse te dizer, Mauro, acho que ter um bom projeto, um bom negócio, é aquilo que starta. Mas aquilo que mantém uma longevidade maior ou que faz entregar, principalmente no mercado imobiliário, que a gente tem projetos que normalmente eles são de longo prazo, médio a longo prazo. É difícil ter um projeto robusto que ele tenha a curto prazo. Então, acho que os dois estão no mesmo nível de prateleira, assim. Ô, Cássio, e fala um pouquinho sobre como que tu desenvolve esses projetos, o que que a Block faz, o que que é a Block? Conta um pouquinho para quem está nos escutando aí. Legal. Tá, vamos lá. Uma coisa importante, assim, eu sou engenheiro de formação, tenho as minhas especializações em gestão e liderança, mas o meu foco sempre quando eu comecei a trabalhar, quando eu trabalhava em obra, eu comecei lá atrás, era planejamento. Então eu gosto muito de ter um nível de controle ou de informações quando eu olho para um projeto imobiliário. Hoje, eu vejo o meu negócio como um meio e não como um fim. E meio para várias coisas, tanto que atendo às minhas questões familiares, particulares, assim como com as questões de negócio e geração de riqueza e de negócio. Hã, o um dos meios é que cada projeto imobiliário ele tem que entregar um resultado. Ele é o meio de produzir dinheiro. Então eu entendo muito claro o meu papel como companhia e o que eu faço. Então eu faço um negócio que gera dinheiro e riqueza para todas as pessoas que estão na sua volta e, ao mesmo tempo, para que ele faça isso, ele tem que ser um grande produto imobiliário que atenda, de fato, na ponta as pessoas que vão morar, usar ou investir. Dito isso, eu foco sempre em construir TIR e não e ROI. Então eu olho, beleza, se eu investir isso, quanto que eu produzo até aqui? Então, assim, essa é a ótica que a gente faz para os nossos negócios imobiliários. Então, toda vez que eu vou estruturar um negócio, tirando uma cadeia comportamental, cultural na volta do empreendimento, a gente vai analisar claramente se isso para de pé para aquela cidade, se tem aderência, se tem vazão, se tem capacidade de entrega. Então, esse é o foco que a Block faz hoje para os seus próprios negócios. Perfeito. E tu prefere hoje, nesses projetos, tu coloca vários investidores, ou tu prefere um investidor, ou tu tem algum parceiro-chave teu? Como que funciona essa questão de trazer investidor para dentro dos teus projetos? Legal.
Eu comecei sozinho, né? Então a gente começou com muito mais coragem do que técnica e com menos dinheiro do que necessitava para cumprir o que a gente tinha de ambição. Mas ao longo do caminho eu fui criando vários tipos de negócios, né? E eu já experimentei diversos tipos, né? Um investidor junto comigo, nenhum investidor, vários investidores. Eu acho que tudo vai ser, depende do perfil de quem está perto, né? Do nível de sinergia que existe, porque mesmo que o cara seja um investidor, que ele faça um investimento através de uma SCP, ou compre lotes com deságio, este cara tem que ter um fit cultural e de valores contigo muito importante. E tem que estar muito claro qual é que é o objetivo desse negócio. Porque senão dura pouco e há um desconforto, porque assim, isso, querendo ou não, é um tipo de sociedade. Sim. Eu preciso o tempo inteiro estar gerenciando o resultado e fazendo um alinhamento da expectativa E que a isso aquilo sociedade gera. é um casamento, né? Um casamento que não tem as partes boas, às vezes, do casamento, né? Então, depende muito, né? Da fase que a gente vive atualmente, a gente começou a ter projetos maiores, com maiores envergaduras. A gente também está financeiramente muito mais estruturado que nós estávamos lá no início. Então, a gente entrou em fases diferentes de experimentar tipos de investimentos diferentes. Sim, Mas a gente percebe que, às vezes, é mais fácil tu se relacionar com uma pessoa do que com 5. entendi. Mas é melhor se relacionar com 5 pessoas que tenham um fit cultural muito bom do que uma que não tenha. Então vai muito, às vezes, da ocasião, dos objetivos e do quanto que as pessoas que estão juntos ou a gente acredita na tese do negócio, que a gente está operando. E o sucesso desses projetos, tá? Eles dependem de acertar o produto no teu ponto de vista ou estruturar bem financeiramente. Uma coisa não vem distante da outra. Não vem. A gente a gente foi aprendendo que um dos maiores segredos do mercado imobiliário é encontrar bons negócios. Aí o meu primeiro acerto de um sucesso de um empreendimento é encontrar um bom negócio. E aí a gente tem, tipo, a gente chama de um algoritmo, que são vários critérios que a gente lista para que uma área seja tida como boa, no nosso critério, para o nosso objetivo. Então, cada um do mercado imobiliário pensa o seu negócio da sua forma, mas a gente que entende que, às vezes a gente prefere sacrificar, entre aspas, um resultado por velocidade de venda, porque a gente entende que o ATIR, o tempo controla pra caramba a minha ATIR. Sim. Então, assim, o primeiro critério é esse. O segundo ponto, né? A gente tem que olhar muito claro, assim, a gente tem uma macroeconomia que rege o que acontece, habita nesse nosso Brasil, crédito, juros e confiança, que é basicamente onde gera a economia, mas eu tenho a questão cultural local. Beleza, e aquele lugar, ele às vezes se comporta totalmente diferente do que o resto do Brasil, né? Então a gente, naquele contexto, naquele local, naquele tipo de cultura, do jeito que se comporta, outra parada que a gente olha bastante, né? Quantos corretores estão na região? Sim. Qual é que é o tipo de venda que esses corretores estão acostumados a fazer? Porque quando eu for lá pôr o meu produto em mercado, o corretor ele é sempre o meu maior aliado em propagar, tanto em marketing, em venda e em oferta ativa, principalmente no horizontal, né? Então, para acertar, eu tenho que acertar a escolha, eu tenho que acertar minha demanda que existe de fato, eu tenho que conseguir engajar os corretores e fazer eles acreditarem que isso é um produto que atende uma demanda que eles estão atendendo lá, e eu preciso de fato criar um produto que conecte com tudo isso. E o teu foco é horizontal? Assim, o meu carro-chefe é horizontal. A gente faz as duas coisas. Então hoje a gente tem 3 segmentos de produtos. Os verticais que a gente concentrou em Gramado, e a gente não pretende sair de Gramado. A gente já fez em outras cidades, mas entendeu que o mercado de Gramado atende a nossa tese de negócio. O Gramado é o Liverpool, é isso? É o Liverpool hoje está lá, que é uma linha de prédios que cada prédio é uma homenagem a uma cidade europeia. E a gente tem uma linha de produtos econômicos que se chama Multipark, Uhum. que ele é um produto que ele flerta em estrutura com a classe A, mas ele é um produto de classe B, C. O Multipark é Taquara? A gente tem várias cidades, então a gente hoje está vivendo exatamente o meio de um lançamento do produto em Taquara. Ele é um condomínio ou um bairro planejado? Ele é multiparque, ele não é bairro, ele não é condomínio. Entendi. Então ele tem uma essência e uma característica que ele é muito única dele, né? Mas obviamente ele é um loteamento, na legislação ele é um loteamento que ele é aberto, mas ele tem uma associação de moradores, ele tem monitoramento, Entendi. ele tem um equipamento público com super estrutura, ele tem uma área de convivência super legal e que é super ativada. Então ele tem esse produto, ele flerta com estrutura de alto padrão, mas ele entrega essa estrutura para uma classe econômica. Perfeito. Cássio, e assim, quando tu desenvolve um projeto, a gente sabe que existe, né, vários tipos de riscos. Ah, qual o risco que tu não correria
independente do retorno? Pô, boa pergunta. Nunca ninguém fez essa pergunta. Eu tô te perguntando para mim, eu quero entender, até porque nós estamos falando com investidores, eu, né, sou um parceiro teu de negócio também, então, assim, qual o risco que para ti, assim, ó, isso aqui eu não entro nesse negócio, isso aqui para mim eu não corro, independente do retorno que vai ter, isso aqui é zero para nós. Eu não entro em negócio, acho que tem vários que são importantes. Tem um caso importante, no maior negócio que eu tinha feito na minha vida, que era fora do Rio Grande do Sul. No meio do caminho, a gente teve um terrenista que a gente viu que estava acontecendo uma situação, ele passando a perna na família. Uhum. Sabe o que eu fiz? Contrato na mesa, do maior negócio da minha vida, eu declinei. Se antes de eu começar um negócio de longo prazo, eu vou ter do meu lado na mesa um cara que não tem valores alinhados comigo, não há nada que me faça avançar. Eu não consigo habitar numa mesa com pessoas que não tenham valores similares, assim, o que a gente conecte. Esse é um deles. Perfeito, o negócio tem que começar com valores, tem que começar certo, né? Tu acabou de dizer que eu não sei qual é o tamanho do VGV que tu abriu mão, né, do retorno, do ROI Cara, muito disso, grande. mas isso é o que faz, isso é o que te mantém, é o que vai te projetar a longo prazo. Certamente. Foi fácil decidir, não foi difícil. Era algo que a gente investiu muito dinheiro para ter chego até aquele lugar, mas eu não conseguiria avançar. Não conseguiria avançar. Então esse é acho que talvez o principal ou o primeiro, tanto que vem na minha cabeça, assim, o primeiro valor. Outra coisa, um produto, a gente na história, na minha história do mercado imobiliário, até hoje, a gente ainda não errou num produto. Não teve nenhum produto que eu lancei que micou, que não vendeu, ou que eu demorei mais de 2 anos para vender todo ele. Talvez algum dia eu faça isso. Mas quando eu não acredito, quando os dados me dizem uma coisa, eu sou fiel a eles. Eu não consigo avançar no negócio que a estrutura, tanto financeira quanto mercadológica, elas não estejam consistentes a ponto de me indicar uma alta probabilidade de dar certo aquele projeto. Perfeito, o teu projeto só anda com números, Só. não é na emoção, não é na base de vai dar certo, é Não, números, é isso não. aí. A gente usa, assim, nós como empreendedores, a gente tem um intangível da sensibilidade ou da intuição. Mas eu acredito que a intuição ela é formada por um conhecimento que às vezes ele não está no nível do consciente, mas está no nível do inconsciente. Em algum momento a gente viu aquilo. E também está naquilo que talvez seja espiritual. Acredito em Deus, acredito que existem algumas indicações. Então eu uso isso para a camadinha final, Sim, não para me orientar aos negócios plenamente, né? Então, obviamente, eu já fiz negócio com um sentimento, pô, sentimento seguinte, pô, senti que isso é importante, avança mais rápido que o outro que estava ali. Óbvio, perfeito, é a tua intuição, intuição. mas tem base técnica Não, para eu não seguir. avanço. Até hoje eu nunca fiz nenhum negócio que financeiramente e as minhas teses não estivessem muito robustas e que eu tivesse certeza que aconteceriam. Perfeito. Eu sei que tu é um cara que gosta, e eu também, de buscar conhecimento. Tu estava agora, final de semana, tu estava em São Paulo, no G4. Se tu puder falar um pouco pra gente aqui, o que que tu busca no G4? O que que é o G4? De repente tem pessoas que não sabem, não saibam o que que é o G4. E o que que isso mudou, o que que isso agregou dentro da Block pro Ah, Cássio? legal. Para eu falar do G4, eu preciso voltar um pouquinho atrás para contar como é que foi o meu movimento de desenvolvimento lá atrás. Eh, eu sou do interior, né? Já morei em vários lugares e resolvi voltar para o interior por uma questão, às vezes, de logística, onde eu imaginava que poderia ser mais fácil eu crescer com o meu negócio. Certo ou errado, foi essa escolha que eu fiz lá atrás. Mas eu fiz diversos cursos de desenvolvimento pessoal ao longo da minha jornada, porque eu queria sempre, cara, o que que eu não tô vendo, o que que eu preciso evoluir para que eu me torne aquele cara que eu tô hoje ambicionando ou querendo me tornar. Então, ao longo do tempo, eu fiz muito disso. Chega um momento em que a gente mais ou menos já consegue se entender, já vai acertando, e a gente troca o nível da ambição, porque era algo diferente. E como é que, assim, eu acredito, tem uma pirâmide que é da PNL que fala que o ambiente é maior do que o comportamento. Então, eu estar em um ambiente que eu quis diferente vai fazer mudar o meu comportamento. E eu vi no G4, quando a primeira vez que eu fiz em 2020, o primeiro Gestão e Estratégia, que era o principal curso deles, nem se chamava isso naquela época, era outro nome, e logo ofereceram o clube. E na época, pô, era bastante dinheiro e eu não vi valor. Mas ao passar do tempo, eu me dei conta que aquilo ali era um ambiente diferente.
completamente diferente. E aí eu entrei no clube. E o que que o clube traz para mim? Um ambiente completamente diferente do que aquele que eu vivo no dia a dia. Obviamente que eu me relaciono com muitas pessoas bem-sucedidas, que eu faço negócio com muitas pessoas bem-sucedidas, mas aquilo ali é um lugar onde tem um monte de pessoas com dores muito similares às minhas, vindo de mercados diferentes, com culturas diferentes, com vidas diferentes Que querem crescer. e querem crescer e estão ali expostas, vulneráveis a fazer compartilhar alguma coisa. Então, eu me deparei com um lugar super legal e surpreendente foi entender que lá tinha muito mais valores de homens, né, do que pareciam ter, né. Então, assim, é um ambiente que o tempo inteiro me provoca a ser melhor. É um ambiente que eu vou para uma mesa e eu me sinto o cara mais burro da mesa. E isso me energiza, isso me motiva, eu preciso estar melhor, preciso estar melhor. Te motiva a desenvolver mais, a É. crescer mais. E isso a níveis tanto, técnicos, quanto a níveis comportamentais, a níveis de família e a níveis de, cara, qual é que é de fato a tua ambição? Porque a gente também tá lá percebendo que há outras formas de ter ambição, né. Não tô falando de dinheiro Sim, sim, propriamente sim, dito aqui, sim. né. Tô falando de perceber que existem outras formas de viver, outras formas de prosperar, de conquistar coisas, de ter liberdades diferentes. Porque assim, Gastão, pegando aqui a questão do ambiente, né, ambiência que a gente fala aí, as pessoas imaginam, o cara mudou, tu mudar de ambiência, tu mudar de não, tu não vai mudar de, os teus amigos de infância, enfim, mas, tu estar aonde, tu estar com pessoas, que vão te levar para onde tu quer, onde tu visualiza estar daqui a 5, 6, 7, 10 anos, enfim, não tem como tu não mudar de ambiente. Tu tem que estar vivendo o ambiente que tu quer chegar. Tu tem que estar moldando as pessoas que tu, né, que tu admira e aonde, ela está onde tu gostaria de chegar. Então, não adianta, é o processo da vida. As pessoas vão dizer: "Ah, o Cássio mudou, o Cássio, tá se achando, o Cássio não dá mais atenção para os amigos de infância". Não, não é essa a questão. O Cássio quer evoluir. O Cássio quer chegar num nível e é dele, tá tudo certo. Se o outro não quer, tá tudo certo também, tem que respeitar, mas tem que respeitar quem quer subir de nível. Né. Esse é um tema super profundo, assim, né, todo mundo já sentiu isso em algum nível. Tem uma história, né, que, quando tu vai pescar caranguejo, por exemplo, tu vai lá no mar, pesca caranguejo e vai botando os caranguejos dentro de um balde. Toda vez que um caranguejo consegue escalar o balde e tentar sair, vem outro caranguejo e puxa ele Puxa de ele pra volta para baixo. E isso não tá em ser melhor ou pior, tá nas escolhas que tu faz na tua vida. Então, como nós, como seres humanos, somos acostumados a estar num ambiente quentinho juntos, as turmas que a gente anda gostam de ter a gente perto, assim como a gente também gosta de ter. E quando alguém se afasta, naturalmente a gente quer puxar de volta, com boa intenção, ou alguns nem tanto, outros sim. E a gente também sente falta daquele lugar, porque aquele lugar é quentinho e é Sim, um conforto. sim. Pô, ali eu domino, ali eu posso ser vulnerável, tem um ciclo que eu sei me postar. Mas talvez a maturidade da nossa vida seja a gente saber encerrar ciclos e iniciar novos ciclos. Isso não muda quem a gente é, isso só talvez traga mais à tona quem a gente realmente é e o que a gente deseja fazer. É que quando tu adquire conhecimento, ele faz tu enxergar coisas diferentes, faz tu buscar movimentos diferentes, né. Vou pegar aqui o exemplo, tu estava em São Paulo também agora no G4, tu estava com pessoas diferentes, eu tive um evento em São Paulo, né, no Marcial, enfim, a gente foi no lançamento do livro do João Kepler, então tu já conhece pessoas diferentes, e eu aproveitei, e eu não tinha, eu não tenho cliente para ir no Tamboré, na casa lá do meu parceiro da Mapa, o Fábio, mas eu fui lá pelo ambiente. Eu tô lá em São Paulo, eu tenho a oportunidade, eu tenho acesso àquele lugar, então por que que eu não vou usufruir? Por que que eu não vou buscar? Por que eu não vou olhar uma tendência diferente? Por que que eu não vou estar lá dentro, né, buscando alguma coisa que eu possa trazer para o meu mercado, para o meu dia a dia, para minha vida? Então é isso, é tu sair da zona de conforto e buscar, né, trazer conhecimento para te poder evoluir e fazer as pessoas na tua volta evoluir. Ah, perfeito, perfeito. E aí tu deu um exemplo agora claro de do movimento, né, porque às vezes se trata da jornada que a gente deseja fazer. Assim, beleza, tu foi lá e criou um ambiente teu, Eu tu não foi tinha o atrás. cliente, eu não tinha o cliente para aquela Hum, é uma casa de 78 milhões, tu entendeu? Não tô dizendo que eu não possa vender, claro que eu posso, eu acredito nisso, uhum, uhum, mas naquele momento eu fui lá para o ambiente, para fantástico, energia, fantástico. para ver a casa de novo, para, né, para ver detalhe, para passar para alguns clientes meus, o detalhe da casa, para mostrar.
enfim, é Fantástico, um acesso. fantástico, fantástico. Ah, concordo 100%. Acho que esse é deveria ser um modus operandi. E, assim, tem um desafio, né, porque toda vez que a gente vai encerrando ciclos e entrando em novas turmas, a gente não sabe se a gente vai ser tão bom, a gente não sabe se a gente vai ser, entre aspas, assim, bem-sucedido nessa nova jornada, mas isso traz pra gente novas habilidades, capacidades diferentes, que a gente tem que estar disposto a isso, cara. Tem que estar disposto a isso. É o frio na barriga. Toda vez que tu vai sair da tua zona de conforto, que tu vai buscar algo diferente, a gente não sabe, a gente não sabe o que vai acontecer. Tu não sabe se tu vai ser bom o suficiente, se tu vai ter conteúdo para estar naquela mesa, porque na mesa às vezes não é tão difícil de tu estar naquela mesa. Uhum, uhum. Mas tu te manter naquela mesa, tu seguir aquele network, relacionamento, tu tem que estar buscando a Sim, constância sempre. sim. E ali tu vai aprender, ali tu vai poder ensinar. Fantástico, fantástico. Acho que é. Concordo muito, concordamos muito nisso, né. Eu fiz, eu participei do Legendários, né. Um amigo meu insistiu pra eu fazer, eu não passava pela minha cabeça fazer, e aí ele insistiu, e um dia ele me mandou uma mensagem, eu estava em casa, eu disse: "Ah, então me inscreve aí". Me inscrevi, paguei e esqueci. E aí na semana que tinha acontecido, ele mandou mensagem: "Aí Cássio, é quinta-feira lá, te apresento e tal". Eu disse: "Putz, não vou, né, cara", pensei. Fiquei 3 dias com isso na cabeça, e acabei indo. E cara, um dos grandes aprendizados, assim, né, de a gente também tem que largar as mochilas da vida. A gente não precisa carregar, tudo que a gente viveu, junto, né. E isso metaforicamente pode ser de várias formas, né. Eu não sou diferente se eu deixei de me relacionar com tais grupos, frequentemente. Eu continuo então eu gosto de separar, assim, amizade e relacionamento são coisas que se confundem às vezes, né. Eu posso ser teu amigo, eu posso te amar, mas eu posso não me relacionar contigo com a mesma frequência que eu fazia antigamente, porque a gente tem hoje pautas diferentes, assuntos Sim. diferentes. E é isso do jogo. Então, assim, saber largar essas mochilas ao longo da jornada vão te deixar mais leve para tu poder ter mais resiliência e mais força para chegar aonde tu quer chegar. E cada um tem o seu objetivo, o seu nível de ambição e o seu propósito, por que faz isso, né? Sim. Então, acho que isso é parte do jogo. Não, perfeito. E o Cássio hoje, o que que o Cássio busca dentro do G4 de conhecimento para a questão de liderança? O que que tu busca trazer para dentro do teu time? Quais são os princípios do Cássio, da questão de liderança e para os próximos anos da Block? Olha que legal. O lugar que mais existem pares que fazem atividades semelhantes à minha como CEO estão no G4. Eu tenho vários amigos que são donos de companhia, mas quando a gente se encontra, a gente faz o quê? Cara, conversa fora, fala de futebol, de negócios, de política. Mas quando eu vou lá pro G4, para um ambiente que é de um monte de empresários, a gente tá lá, cara, contando um pro outro o desafio do seu negócio. Então, ali, cara, os exemplos e os modelos de gestão são gigantescos. Então, a quantidade de aprendizado que eu tenho às vezes a gente acaba entre uma palestra ou outra, algum conteúdo ou outro, a gente vai lá, senta, vai tomar um café. E aí a gente semana, cara, foi sábado, nós estávamos no evento, e aí um cara de Brasília que estava morando em São Paulo me chamou: "Cássio, vamos bater um papo". Tomamos um café, e o cara que tem um negócio de seguros, e de consórcios, quer entrar no mercado imobiliário e me mostrou uma modelagem que ele fez comercial. Rapaz, eu fiquei de boca aberta. A sacada que o cara teve, surreal. E se tu não tivesse lá, tu não ia saber. Não ia saber. Cara, sensacional. Eu dei umas 10 pra eles, a gente foi pô, um negócio super legal que pode estar surgindo aí. Então, isso acontece dia 4. Então, né, vamos lá, liderança. Eu acho que, um líder, ele não pode ser complacente com a baixa performance. As pessoas, hã, um líder também, ele precisa ser vulnerável. Ele tem fraqueza, a gente tem fraqueza, mas complacência com baixa performance não. Um líder, ele precisa, cuidar do desenvolvimento das pessoas, mas é um tipo de cuidado que eu não pego na mão. É um tipo de cuidado que eu aconselho, que eu mentoro, que eu me interesso verdadeiramente pelo desenvolvimento, pelo que a pessoa passa, mas eu permito que ela consiga fazer a sua jornada. Nem todo mundo que diz que quer, realmente quer passar por aqueles movimentos de desenvolvimento. Então, em algum certo nível, eu desenvolvi alguns bons líderes e boas pessoas, e esse é um dos feedbacks que as pessoas me dão. Eu sou um cara que eu não baixo a régua da entrega, mas eu tô colado do lado, reconhecendo, incentivando e direcionando, mas eu nunca estou puxando. Eu nunca puxo ninguém, porque essa é uma das minhas teses.
Eu não posso implantar em ti, ambição. Eu não posso implantar em ti desejo, isso é natural da gente. O que eu posso é despertar isso, mostrando que existem outras formas de viver e que chegar do ponto A para o ponto B numa jornada comigo te fará ter as tuas Entendi. ambições solucionadas na tua vida privada. Porque, dentro de um negócio, da Block, do negócio que eu lidero, as pessoas precisam ver aquilo como meio e não como fim. Então essa é talvez um dos princípios de lideranças que eu trago à tona o tempo inteiro. É porque a pessoa tem que querer, né? Tu não tem como empurrar alguém que não queira. As pessoas têm. Ela tem que querer ser ajudada. Tu pode não estar no momento, mas tu tem que querer evoluir, tu tem que querer buscar aquilo ali, tu tem que querer ser ajudada. E a gente fala só da parte boa, mas eu quero que tu dê um exemplo aqui. ah, Qual foi o maior erro que você cometeu na parte de liderança, como líder? Um erro isso me fez aprender muito. Cara, eu era um líder que eu adorava ser o melhor. Eu era um líder que eu adorava mostrar que eu sabia fazer melhor que as pessoas. E certamente esse foi um dos principais erros, ou o maior erro, assim, de liderança. Que era, às vezes, de gostar de mostrar, porra, que eu vou te mostrar como é que tem que fazer isso aqui. Entendi. Eu vou só pegar esse teu gancho, porque assim, isso, queria te perguntar isso também. Porque como líder, né, o Mauro, corretor de imóveis é uma coisa, e como líder também, né, desenvolvendo liderança, eu sempre acreditei, e aí tu vai me dizer também, posso estar errado, mas eu sempre acreditei que eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que mostrar. Porque como é que eu vou cobrar o meu time se eu não vendo? Se eu não tenho técnica de venda, se eu não sei vender. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça, né? Não sei se está correto ou não, mas na minha cabeça sempre foi isso. Como é que eu vou chegar pro Cássio e dizer assim, Cássio, tu tem que vender, tu tem que ligar pro teu cliente, tá, mas tu faz isso. Então, assim, eu sempre quis dar o exemplo vendendo, mostrando. Ó, eu tô aqui na frente da nossa reunião, tô falando aqui para vocês, mas eu tenho resultado. Eu acho que eu Eu, acho eu fiz, tu entendeu? eu acho, assim, se tu perguntou o que eu acho sobre isso, eu vou falar, assim, na cara, na coragem. Eu acho que tá certo. E acho que como eu faria isso, olhando de fora, obviamente, né, eu faria dando exemplo e ensinando. Porque aquilo que vai te levar para um próximo nível é transformar aquelas pessoas no que tu foi, no modelo que tu é hoje, né. Então é tu conseguir fazer isso de uma forma em que tu vá treinando essas pessoas para que elas consigam os mesmos resultados que tu. E aí com isso essas pessoas também te empurram para um outro nível de resultado. Tem o Benchimol, deu uma entrevista, foi uma das, assim, coisas que mais me marcaram, né, na minha jornada, que é, ele contando que quando ele se deu conta que o jeito que ele liderava, 500 pessoas era diferente do jeito que ele iria liderar 1000 pessoas, fez ele mudar completamente o Guilherme Tibol CEO. Então é que nem a gente aqui hoje, né, em níveis, todos nós, assim, que estamos escutando aqui em lugares diferentes, é assim, tá, o que que o meu próximo nível me exige que eu faça hoje, né? E o que tá fazendo aqui é fantástico. Sim, liderança sem entrega também é desafiador, né? Poxa, porque as pessoas precisam confiar e acreditar que aquilo Isso, que tu tá falando para isso. elas, de fato, se torne alguma coisa, né? Porque assim, ó, eu tô falando pra ti porque a gente já falou isso fora daqui, né? Já te perguntei, já te pedi ajuda, enfim, porque a gente tinha, a gente tá num novo momento da imobiliária, né? Pegando esse gancho aqui pra falar disso, a gente tá num novo momento, eu tô com uma consultoria, a gente tá com uma figura de um gerente que antes, né? É difícil achar pessoas. No mercado imobiliário não é tão simples, é um pouco mais desafiador, mas a gente está com a figura de um gerente, um cara que vende, um cara que é, né, que é bom, que entendeu, que pegou a ideia da imobiliária. E hoje a gente está estruturando cultura de novo, porque sem cultura não existe, se não tiver regra, se não tiver processo e cultura, cara, é muito difícil. E eu sei que tu é um cara que bate muito forte nessa tecla, até eu gostaria até que tu falasse aqui um pouquinho sobre cultura, quais os processos, assim, teu de liderança, da Block, de cultura, o que que tu não abre mão dentro da tua empresa, o que que o cara não pode, assim, ó, isso aqui é inadmissível aqui dentro, enfim, conta um pouquinho pra gente Mas aí. antes eu quero fazer só, uma rasgação de seda aqui, né? Eu sou muito fã teu, já falei isso no privado.
E essa tua energia, tua empatia, tua qualidade comercial, ela é surreal, assim, né? Obrigado, cara. E eu já falei o quanto que tu tinha que conseguir replicar isso, né? E repetir isso, né? E acho que talvez um caminho aí que tu esteja percorrendo seja de fato modelando, organizando, para que essa afloreça também o Mauro empresário, tanto quanto esse Mauro que tu é líder, naturalmente é direcionado bastante às vendas e que tu faz isso magicamente bem. Então, e é difícil encontrar pessoas assim, fora todos os teus valores de base que são, cara, especiais, tua história de vida que é muito legal. Obrigado, cara. Mas assim, hã, a minha meta hoje, sem nenhuma dúvida, é transformar as pessoas que estão comigo. Então cultura é, pô, ponto-chave. Em 2019 para 2020, eu faço um treinamento com o Marcelo Germano, Uhum. método a gente Sim, compartilhou sobre isso, né. a gente fez, eu fiz em fevereiro. É. E aí, cara, eu me lembro que esse treinamento, o que mais me marcou foi ele falando de cultura, Sim, e ele mandou os códigos de cultura em exemplos que ele tinha feito. E eu me lembro que aquele momento eu caí de cabeça no meu negócio para montar um modelo cultural. Reuni todos os meus funcionários na época, que eram bem menos do que hoje, e comecei o dia dizendo assim: ó, gente, quero avisar vocês que a partir de agora, hã, não serão todos que vão terminar o ano. E provavelmente este ano a gente já termine com um time completamente diferente. Mas talvez apenas com as mesmas pessoas, apenas diferentes em cultura e forma. foi assim. Foi assim. E aí eu desci e a gente começou a desenhar um mapa dos sonhos. Eram menos pessoas, era mais fácil. E depois eu desdobrei aquilo num código de cultura. Só ficaram 2 daquela época. O resto tudo a gente foi substituindo. Então a gente hoje, toda virada de ano, eu faço um ajuste no código de cultura da companhia. Por quê? Cultura é aquilo que eu não tolero, certo? Roubar, não tolero. Performance, não tolero não ter performance. E eu tenho aquelas, comportamentos alinhados com o código de cultura. E aí eu tô falando de, coragem, a gente odeia a mediocridade, a gente ama a ambição, a gente gosta de dinamismo com cognitivo alto. Então a gente tem, assim, comportamentos que a gente financia o tempo inteiro na companhia. E a gente tem rituais que são, bem utilizados disciplinarmente, que fazem com que a gente esteja com aquilo ali sempre sendo um organismo vivo, que todo mundo que entre e que saia, eles vivam aquilo. E uma das coisas que mais fez sentido que a gente desenvolveu, assim, meio no feeling, foi uma reunião de all hands, que eu lidero essa reunião com toda a empresa e é exercício de cultura. Eu faço todo mundo dar um exemplo naquela semana de algo que viveu ligado à cultura ou comportamento adequado. E faço a pessoa desdobrar aquilo. Por quê? Porque eu preciso fazer com que todo mundo entenda o significado de credibilidade Entendi. e viver aquilo. Mas eu faço isso, cara, eu aperto, isso pra mim é desconfortável a reunião em alguns momentos. Tem reuniões difíceis. Então essa foi uma rotina que a gente fez. E a outra que a gente fez, que é uma avaliação 360. Hoje é muito fácil desenvolver isso numa IA, um aplicativo teu, pessoal, que faz com que todo mundo se avalie de nota de 1 a 10 em relação à cultura. E dê um feedback do porquê que eu dei aquela nota. Isso vai trazendo um senso de ambiente que é muito maior, assim. Então, são as formas que a gente entendeu a nível de cultura que funcionam hoje e que nos fizeram ter resultados ano a ano melhores. O Cássio, eu sei que tu gosta de, e eu já te assisti e já te falei isso, né? Que é bom te escutar. Tem pessoas que é bom escutar, tem pessoas que tem, né, que tem que nasceram para isso, falam bem pra caramba, e tu é uma delas. Tu sabe que eu não tô aqui falando aqui, eu já te falei várias vezes isso, Obrigado. né? Tem mensagem no teu celular, eu te falando isso. Eh, Tu vem preparando a Block e o Cássio, a questão de cultura, né, perfeito. Tu vem preparando a empresa para ela andar, para ela saber o que ela tem que fazer, para ela andar com processos. Se o Cássio não estiver ali, se o Cássio estiver em São Paulo, enfim. Mas o Cássio, ele vem se preparando para os próximos anos, para Block, desenvolver projetos maiores, ou continuar fazendo projetos, ou para o Cássio ser um mentor. Bom, Existe isso na tua cabeça ou não? Porque eu volto a te falar, o Cássio é um cara que tem um conhecimento muito grande, fala bem pra caramba, já participei das tuas palestras lá, e é bom te escutar. hum, obrigado pela pergunta. Assim, de forma bem direta, assim, eu não tenho no meu plano ser mentor. Meu plano realmente é desenvolver a minha companhia e os meus projetos imobiliários que vão me levar a algum lugar.
Mas naturalmente o sucesso disso me faz, estar habilitado a algumas ajudas e mentorias ou contar um pouco da minha história para algumas pessoas, e isso ajuda as pessoas também de algum nível. E eu, assim, como parte do meu propósito é justamente transformar o que eu toco e as coisas que eu faço, isso faz parte do plano em um nível mais macro. Mas a minha preparação é justamente para, seja através da Block ou de outro mecanismo, de outro meio, eu conseguir alcançar as coisas que eu desejo na minha vida. E ter uma passagem aqui na Terra que valeu a pena. Pô, legal, cara, fiz coisas legais na minha vida, e não só fazer dinheiro por dinheiro, é de, cara, fazer negócios com pessoas do bem. Eu falo uma coisa que é, todos os nossos lançamentos imobiliários, eu falo uma coisa muito clara e eu vivo isso de fato. A gente tem clareza do qual é que é o nosso papel nesse lançamento. Então, para que o nosso resultado seja atingido, eu preciso que todas as peças na volta ganhem dinheiro. Não existe um lançamento imobiliário que eu ganhei dinheiro sem o corretor ganhar muito dinheiro, sem o cara que investiu comigo ganhar muito dinheiro e sem quem comprou ter um bom produto. Então, assim, isso acho que é parte de como eu sou. Então, finalizando a pergunta, eu nunca pensei, não planejei fazer isso, mas eu já fiz. E faço com o maior carinho do mundo, porque eu adoro ajudar as pessoas. Eu digo porque já olhei alguns projetos contigo, tu apresentou para, né, a gente apresentou para clientes, enfim, e eu vejo o carinho, vamos falar assim, e o formato que é uma coisa muito bem estruturada, é uma coisa muito segura. Tu consegue visualizar para te investir. Uhum. Tu não é uma coisa, sabe, separada, assim, alguma coisa tá lá tirada. Não, isso aqui comunica com isso, aqui comunica com isso, tu consegue visualizar, então é fácil de tu entrar. Tu não vai entrar se tu não quiser, mas tu consegue visualizar. Os teus projetos, eles ficam fácil de tu visualizar para te entrar como investidor. Então, por isso que eu te perguntei, acho que tu faz isso com maestria, e aí não sei se o Cássio, né, queria saber se o Cássio futuramente pensou nisso, enfim. Cara, eu, assim, eu jamais faria algo, apresentaria algo que eu não fizesse. Então, como eu sou um cara com muito compromisso do que eu combino, eu não consigo não fazer o meu máximo. Eu não consigo ver o boneco que tá soprando vento. Eu preciso ter o maior controle possível de dados. Mas, então por isso que às vezes eu estruturo, penso, evoluo, até chegar, pô, aqui é uma tese consistente, aqui vai parar de pé. E eu já ajudei várias pessoas, vários fora lá pro Nordeste. Sim. O G4 me aproximou de vários incorporadores que às vezes tinham habilidades diferentes e que viam, ô Cássio, poxa, me ajuda aqui. E eu Achei também legal isso. trouxe eles para Sim. cá. Então já estruturei projetos em vários lugares. Faço isso como um hobby e eu aprendo pra caramba nesse movimento. Porque quando eu vou para um lugar diferente fazer isso, eu tenho coisas que eu não tenho no Sul. Às vezes eu pego coisa emprestada pra cá e, opa, olha só, cara, se nós fizéssemos isso pra cá, também funcionaria. Então, isso eu acho que é um jogo de uma recíproca muito boa, assim. E voltando um pouco para a Block, Cássio, como que a Block monetiza? Como que a Block ganha dinheiro dentro do projeto? Ah, nós somos incorporadores e desenvolvedores, né? Então, o nosso dinheiro é o último. A gente recebe o lucro de empreendimento imobiliário. A gente só tem uma métrica que quase todos os incorporadores utilizam, que é, a gente tem tudo separadinho, né? Então, cada empreendimento tem uma espécie específica, tem um patrimônio de afetação específico, a gente tem uma gestão à parte, mas a nossa holding de incorporações, que é sócia dos empreendimentos, ela recebe dessas SPS uma taxa de administração para gerir este negócio. Certo. Então, ou seja, assim, a conta do mês, ela vem desses empreendimentos e o resultado, que é o nosso dividendo, ele Uhum. vem às conclusões das SPS. Então, é assim que a gente ganha dinheiro na prática do negócio. Perfeito. E nos últimos 12 meses, qual a decisão como líder, a decisão mais difícil que tu teve? Aquela decisão que tu teve que assim, ó, eu vou ter que ser radical, eu tenho que mudar, não tem. É desconfortável, tá me tirando da zona de conforto, tá me tirando do sono, mas eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Abrir mão de vários empreendimentos em troca de um grande negócio. Não, vou refazer a frase. Fazer o que tem que ser feito e abrir mão de vários empreendimentos que eu tinha desalinhamentos com algumas pessoas Entendi. para, estar em empreendimentos com maiores envergaduras, com pessoas que eu tenho maior alinhamento.
Essa foi a decisão mais desafiadora dos últimos 12 meses. Perfeito. Tu teve que desfazer negócios com sócios para seguir dentro da tua linha de pensamento. Exatamente. Isso não significa que o que eu tenha feito lá atrás era ruim. Sou Sim, muito grato pelo que sim. aconteceu lá atrás. É apenas uma decisão como líder empresário. Aquilo que eu acredito em longo prazo. Cássio, e agora trazendo um pouquinho o esporte, que eu sei que tu é um cara que também tem várias habilidades, futebol, pádel, e tu é um cara que eu gosto de ver jogando pádel, porque tu faz um pádel diferente, tu é circo, a gente brinca, tu é Circo de Soleil, ele faz malabarismo no jogo. Eh, o Cássio empresário, tu enxerga Tu enxerga a ligação do esporte com o teu dia a dia? Ah, enxergo. Vamos no padrão. Eu sou o show do intervalo, né? É um monte de balaca e pouca eficiência. A gente se diverte, né? Eu me enxergo muito, cara. Eu vou dar um exemplo que aconteceu ano passado. Eu joguei futebol profissional há um tempo, então eu tenho uma certa facilidade no futebol maior. E eu já estou me aposentando, assim, largando, porque eu tenho algumas cirurgias de joelho. Mas no ano passado, um amigo meu me convidou para jogar um campeonato de futebol. E eu não neguei, até que ele me insistiu e me convenceu. E eu disse, cara, ok, vou jogar, mas vou ir quando eu puder. Só que eu não sei fazer as coisas mais ou menos. Então, naturalmente, eu queria ser o melhor lá. Nem tinha como, porque tinha um monte de profissional de fato jogando, então eu não chegaria lá, mas o meu melhor. Então, sem eu nem perceber, eu comecei um movimento de cuidado da saúde em um nível maior do que eu estava. Eu sempre fui um cara que me cuidei. Mas a exemplo, do nada eu cortei o glúten, cortei o chocolate, parei de tomar meu vinho, sem nem fazer força, sem nem perceber. E o quanto que eu comecei a me cuidar no nível para eu chegar lá e estar na minha melhor performance possível. Então, puxando o gancho pro negócio. Eu me lembro que me deu um insight muito poderoso. Eu disse, cara, olha só. Quando essencialmente eu quero algo lá profundamente, naturalmente eu faço o que tem que ser feito sem titubear, sem questionar a perda. E mesmo assim, só para lembrar, eu segui indo em churrasco com os amigos, segui saindo jantar com a família, com a esposa, não mudou nada. Só que na hora que eu fazia, as minhas escolhas eram cuidadas. Então, ou seja, do que eu abri mão? Quase de nada, apenas um cuidado a mais. Quando eu trago isso como nós como empresários, quantas coisas a gente deveria ter decidido e não decide de uma vez? Porque às vezes clareza é poder. Eu saber exatamente o que eu quero e como eu quero profundamente, não apenas da boca para fora ou do consciente para a boca, muda completamente o jogo. E quantas coisas a gente deixa de fazer o que deveria ser feito porque, pá, mas dá um pouco de trabalho a Sim. mais, um pouco a menos. Então, o esporte para mim tem um significado de disciplina. E vamos lá, nós jogamos pádel. A gente pode ser melhor que o adversário e perder o jogo. Teve alguma coisa que a gente não fez bem feito. Uma coisa que a gente não leu bem feito. E quando a gente traz pro nosso mercado de trabalho, quantas vendas tu eventualmente perdeu ou não conseguiu concretizar, sabendo que tu era o melhor corretor, sabendo que o cara que lia, o cara que precisava comprar, mas alguma coisa tu não sacou no meio do caminho. Então acho que o esporte nos traz essa capacidade de performance com risco e com pressão que vira um privilégio. Porque a gente que faz, que gosta de competir, chega na hora de uma mesa decisória, de um negócio, cara, Cássio, fico bem com a pressão. Sim, Eu não exatamente. tu também. Eu gosto A da gente já pressão. jogou junto, a gente, né, tava tomando um laço no jogo lá e, cara, foi firmes e tá, vamos lá. Os caras eram melhor que nós. Né, Era do e eu sou ousado, porque eu me desafiei lá ainda, enfim. Então, assim, eu trouxe essa analogia, Cássio, do esporte, justamente tu falou o que eu queria falar aqui. Essa analogia do esporte com a vida, eu quero pegar o meu exemplo, joguei agora a terceira com o Éder, e a gente foi para semifinal. Como eu fui para semifinal contigo, foi um caminho um pouco mais, com vocês é um caminho um pouco mais rápido, né? Mas o que que eu quero dizer com isso? Ah, cara, eu fui me desafiar numa categoria que não era minha. Eu fui para semifinal, eu perdi na semifinal, os outros jogos foram legal, foi bom assim, mas essa foi um pouco disparelho. E eu fiquei chateado comigo, porque da mesma forma que tu falou ali, eu sou um cara que sou muito competitivo. E quando eu entro, eu quero ser o melhor. Eu tenho isso desde pequeno, assim, eu corri de kart dos meus 8, meus 11 anos, eu fui campeão citadino. Então, assim, o esporte para mim, eu venho com a disciplina do esporte.
né? Eu tinha que treinar, eu tinha que ir pro colégio, eu saía do colégio para treinar, enfim. Então, assim, eu fiquei chateado que eu perdi. Eu fiquei irritado. Eu te digo que eu pensei, eu vou quebrar minha raquete agora. Eu pensei em tocar minha raquete e pisar em cima dela. Aí eu parei, respirei e pensei o seguinte, mas olha só, como é que eu quero estar na final? Eu tô treinando? Não, eu não tô treinando. Eu tô jogando campeonato toda semana? Todo final de semana? Não, não tô. Eu tô tendo a disciplina para jogar uma terceira, chegar numa final, para ser campeão? Não, não tô. Então como é que eu quero ser campeão? Como é que eu quero estar na final? E aí eu trago isso para dentro, trouxe para minha equipe, eu trouxe essa analogia para dentro da nossa reunião. Como é que tu quer ter resultado diferente? Como é que tu quer ter venda? Mas tu liga pro cliente, tu tá lendo, tu tá estudando sobre o imóvel que tu tá trabalhando, que tu tá quer vender? Não, não tô. Mas então, como é que tu vai ter resultado diferente? Tu tá fazendo as mesmas coisas. Tu não tá. Ah, mas eu não. O cara fica chateado porque não vendeu. Tá, mas tu foi para casa na sexta-feira ou no final do dia com a sensação de dever cumprido? Tu fez o que tinha que ser feito naquele dia? Ah, não fiz. Mas então, cara, a venda não vai chegar. Sensacional. Autoresponsabilidade. O que que tu Autoresponsabilidade. controla? O que que tu controla que tu pode fazer? E mesmo que tivesse sentido que fez tudo isso, poderia ainda assim perder. Sim, E é parte do jogo. mas aí eu sei que eu fiz o que tinha para fazer, o que tinha que ser feito. Beleza, eu perdi, tá tudo certo. Mas eu fiz o que tinha que ser Exatamente. feito. Fiz o meu melhor. Eu estaria com a sensação de dever cumprido. Perfeito. 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 Absolutamente perfeito. Concordo 100%. Cássio, infelizmente nós estamos chegando estamos se aproximando pro final do nosso bate-papo aqui. E eu quero fazer um bate-bola contigo. Quero te pedir uma indicação de um livro que tu possa passar pro pessoal. A arte da guerra. A Arte da Guerra. É. Tô lendo, inclusive. De novo. De novo, Aham. se tu pudesse voltar em qualquer lugar, em qualquer momento, com qualquer pessoa, o que que tu faria, Cássio, faria diferente na tua vida? Ou o que que tu faria diferente naquele momento, ou não, enfim, qualquer pessoa, qualquer lugar, em qualquer momento. A primeira coisa que veio na minha cabeça eu voltaria ao dia que nasceu meu segundo filho e exatamente o momento em que o meu primeiro filho, que é o Mateu, chega para conhecer ele. Então, para mim, ali foi o meu maior dia da vida, onde o meu filho mais velho beija, né, Ver a recém-nascido alegria dele, Vitória. ver a felicidade do que é o É, irmão. minha esposa, eu disse, opa, né, agora meu compromisso aqui na Terra é muito maior, assim. Então, acho que esse é o dia para mim. Lembro até hoje, sempre eu lembro desse dia, sempre eu sou grato por esse dia, por ter Le- vivido esse dia. Legal, Cássio. Então, agora para finalizar, deixa uma mensagem para aquele cara que, no geral, para aquele cara que está começando no mercado imobiliário, para o cara que está num momento difícil e ele, né, tá vendo as coisas um pouco mais escura, para aquele cara que uma mensagem que vai fazer diferença na vida de uma pessoa hoje. Cara, o maior investimento que a gente pode fazer é em nós mesmos, né? Eu não consigo ajudar ninguém se eu não estiver extremamente bem. Então, seja no mercado imobiliário ou qualquer outro segmento, seja numa família sendo consolidada, montada, seja num relacionamento novo, cara, faz um investimento em você. Esteja bem. A melhor forma de eu ajudar as pessoas e eu ser uma árvore que dá frutos é eu poder estar bem. Eu não consigo pensar na vida sem eu estar firme e presente para as pessoas que eu amo e que as pessoas que eu quero bem. Então, o maior investimento que qualquer pessoa pode fazer é em si mesmo e não ter medo de se conhecer, porque no meio da jornada do autoconhecimento a gente percebe-se coisas sobre a gente que a gente não sabia, ou que a gente não gostava, ou que a gente não gostaria de ser ou de ter. Mas essa acho que a maior grandiosidade que um homem, um pai de família e um ser humano, uma mãe, pode fazer por si e pelas pessoas que ama. Cássio, muito obrigado. Infelizmente, chegamos no final e eu quero deixar aqui já o convite para um próximo, porque a gente tem muito conteúdo. Teria 2, 3 dias aqui para gente falar. Mas muito obrigado e assistam no nosso canal do YouTube. Mauro, a primeira coisa eu queria agradecer, porque é muito mais fácil fazer um podcast com quem a gente gosta, que a gente tem um carinho enorme e com quem a gente admira. Então, para mim foi um papo muito legal. E eu sei que tu tem muita história para contar e eu também gostaria de te provocar algumas coisas a mais. Mas muito grato mesmo pelo convite. Eu me sinto muito honrado e muito feliz por ter vindo aqui falar contigo.
Então, obrigado de fato, de coração. Obrigado. Bom demais.